pessoal, bem-vindos ao canal Bigaia. Aqui quem fala é a Flávia e essa é uma leitura, não é bem uma leitura, né? Não deixa de ser um tipo de leitura, um pouco diferente do normal. É talvez a tentativa de algo novo que pode vir a acontecer mais vezes ou não. Quem já me conhece há bastante tempo sabe que eu tento não me fixar muito a alguns padrões, porque tudo na espiritualidade é muito fluido e eu tento ser mais natural possível nesse sentido, exatamente para trazer, né, para levar para os demais aquilo que o universo pede que eu faça. Então, a minha decisão de ter feito esse estilo de vídeo, esse tipo de vídeo, é muito mais porque, de certa forma, é algo pessoal, mas que pode servir para muita gente. As coisas estão mudando muito. E é como se o universo tivesse exigindo que a gente se desprendesse de muitos dos padrões que a gente tem. Não só os padrões que a gente tem das construções, né, sociais, mas até mesmo dos padrões que a gente criou dentro da espiritualidade. Isso é muito interessante. Porque eu vejo muitas pessoas trocando um padrão por outro. Ah, não, agora eu acordei, eu despertei, então agora eu tenho esse padrão espiritual. E aí a pessoa segue a risca, né, aquele padrão espiritual. E quando você vê a pessoa, ela não é livre. Ela continua presa, ela continua encaixotada dentro de um padrão espiritual que ela, na verdade, ela não... É como se ela não tivesse despertado, né? Ela trocou um padrão por outro. Ela não consegue, a pessoa não consegue viver dentro da verdade absoluta. Ela ainda continua tentando se encaixar em algo. E aí ela tem a falsa sensação de liberdade dentro da espiritualidade. E às vezes as pessoas elas cometem atos e tem atitudes, né, para justificar, usam a espiritualidade para justificar determinados atos. Tipo, agora eu sou livre, agora eu posso fazer o que eu quiser. Então eu sou espiritualizada, então agora eu sou quem eu sou, então eu vou ser esse ser. E isso tudo é muito curioso. Mas na verdade, eu estava aqui matutando, né, estou na minha varanda. Tenho tido uns dias bem cansativos, não só no sentido de trabalho, na verdade é uma escolha minha, eu tenho essa tendência, né? As pessoas do signo de terra têm tendência a mergulhar no trabalho quando não querem lidar com o emocional, isso é normal. Mas chega uma hora que o emocional ele bate na porta e fala assim, e aí, você vai olhar? E aí a gente tem que olhar, né? Então, quando chega esse cansaço extremo, né, a gente cede um pouco e começa a olhar as coisas. E às vezes nesses momentos eu puxo muita coisa do que está acontecendo no coletivo. E até por conta disso eu decidi gravar nessas minhas reflexões. Na verdade é engraçado que eu fiquei aqui pensando e eu concluí muitas coisas, eu cheguei a muitos pontos. E aí eu decidi gravar depois, eu não sei nem se eu vou conseguir reproduzir exatamente as conclusões que eu tive. Mas é normal, né, que isso aconteça. De certa forma, os insights que eu tenho, eles são destrinchados em todo o meu material. Alguma leitura vai vir alguma coisa, enfim. Sempre vai ser divulgado de alguma forma. E as peças, elas vão estar sempre disponíveis para quem tiver a disponibilidade de tentar encaixar. Eu já não me forço muito a perder a naturalidade de como as coisas vêm, de como eu tenho que fazer, porque eu já tenho essa crença de que quem sentir ressonância comigo vai entender.
e vai conseguir absorver o melhor, porque exatamente por eu estar fazendo da forma mais natural possível, tá dando o meu melhor e tá agindo de coração. Quem tiver em alinhamento comigo vai entender, vai encaixar as peças. Quem não tiver não tem problema, é super normal. Por isso que tem trabalhadores de luz das mais diversas, né, com as mais diversas características e funções, que é exatamente para ninguém ficar sem ter uma instrução. Então eu estava pensando aqui, nesses alinhamentos, né, nesses lidar com as questões emocionais. Mas o curioso é que não são só questões emocionais das quais a gente tem consciência e a gente escolhe não lidar de propósito porque a gente não consegue talvez ver alternativas, a gente não consegue ver soluções, mas muito mais o emocional que vem da alma, que vem de dentro. E em alguns momentos aqui eu comecei a me perguntar, isso é muito engraçado, porque eu achava que eu já não passava mais por isso, mas eu acho que a gente não tem como fugir, porque enquanto a gente convive em sociedade, a gente lida com outras pessoas, isso é muito natural, né? A gente tem preocupação, por mais que a gente diga que não, é mentira. Mas me veio uma questão do tipo, o que você sente quando você não precisa explicar o que você sente verbalmente? O que você sente real, assim? Quando você não tem que contar para alguém. Tá? Tem gente que tem o hábito de expressar tudo, dividir tudo. Tem gente que não tem, que é o extremo oposto. Tem gente que é parcelado. Tem gente que cria situações para ter o que conversar, isso é muito comum, né? Ainda mais no mundo feminino, do tipo, eu tenho que ter o que conversar com minhas amigas, então eu vou inventar 90 sofrimentos, mas na verdade estou tendo 20, porque senão eu não vou ter o que conversar com minhas amigas, entendeu? E no mundo dos homens, tipo, não, eu vou esconder 90% do sofrimento, vou dizer 10%, e como eu não vou ter como trocar com ninguém, eu vou entubar os 90% e os outros 10% que eu conversar vai ser muito superficial. E aí o meu brother vai bater nas minhas costas e falar assim, mano, supera. Ou seja, eu enterrei todos os 100%, né? Aquela coisa. Mas vocês já se colocaram numa posição onde você consegue parar nesses momentos onde você está sozinho, onde você está só com você, sendo fiel a você mesmo e pensar exatamente o que você sente sobre determinadas situações? Isso é muito, muito estranho, porque eu realmente achava que eu fazia, normalmente eu faço, né? Na verdade eu faço, mas eu pude perceber que eu fiz esse exercício agora há pouco e eu chorei. Determinadas situações das quais eu tento abafar, eu tento não lidar porque me causam sofrimento. E eu falei, não, o que realmente eu sinto? E é muito estranho. Como a gente mente pra gente. Né? Então eu acho que eu resolvi gravar para dar para vocês um alerta sobre o quanto é importante vocês tirarem um tempo de toda essa tribulação que é, de todo esse conflito, de todo o caos, que a gente não tem como fugir, né, porque é da natureza, para dizer a verdade para você mesmo. É muito importante a gente dizer a verdade para o outro, a gente tentar ser o máximo verdadeiro possível, mas não tem nada pior do que mentir para nós mesmos. Quanto mais a gente se adapta, a gente se acostuma a dizer a verdade para a gente, mais a gente vive em harmonia
mais a gente consegue expressar a nossa verdade para o outro. Eu acho que a gente não expressa, mas eu acho que energeticamente a gente já entra, né, em algum alinhamento. A gente manifesta, de certa forma, esse alinhamento, por mais que a gente não expresse, né? Porque eu acredito que a expressão verbal, ela é só um dos meios de comunicação que a gente tem. Nem sempre a gente tem necessidade de falar. Quando a gente tem várias formas de se conectar com os outros e com tudo, com todo. Então, é muito importante, eu pude perceber, que a gente seja capaz de dizer a verdade para a gente mesmo. Não só em coisas positivas, mas das coisas negativas também. Às vezes a gente não quer acreditar em certas verdades porque elas causam talvez muito sofrimento para a gente. Mas eu não sei se vocês conseguem ter essa percepção em determinadas situações que a gente cria na nossa vida, onde a gente, por exemplo, depende do outro para dizer uma verdade para a gente. E aí, essa outra pessoa não diz essa verdade para a gente. E a gente fica se mantendo ali, esperando essa verdade. Sendo que, inconscientemente, a gente sabe a verdade. Só que a gente está colocando no outro a responsabilidade de causar na gente um sofrimento do qual a gente evita de causar nós mesmos. A gente quer jogar uma responsabilidade muito séria no outro, de causar sofrimento na gente, para depois a gente poder chegar e dizer: ah, aquela pessoa me fez mal. Sendo que você, com a sua maturidade emocional, você pode chegar para você mesmo e dizer essa verdade, você já sabe qual é. E arrancar esse band-aid, né? Não deixa de se arrancar um band-aid. E eu não estou falando isso só de coisas negativas, estou falando isso de coisas positivas também. Muitas das vezes a gente sente coisas que são muito boas, são muito positivas, mas por medo de se expressar, por medo de... não sei. Medo é algo muito complexo, né? Eu costumo dizer que medo e coragem andam juntos. Sem o medo, a coragem não existe. E muitas das vezes a gente vê gente que tem coragem de muitas coisas, mas tem medo de outras coisas que são teoricamente muito simples. E vice-versa. Então, eu costumo dizer que a gente não pode julgar o medo do outro. Eu falo que o palhaço não tem medo de ser palhaço, mas tem gente que tem medo de palhaço. Tem gente que tem medo de altura e tem gente que não tem medo nenhum de altura. E é isso, cada um tem. Cada um manifesta aquilo que tem que manifestar para poder ser superado, na verdade. É para ser superado, de certa forma. Né? Porque o medo ele vem para ativar a coragem. Então, é muito louco, porque talvez eu esteja até desviando um pouco, mas não desviando. Essa questão da coragem, né? Porque a gente às vezes não tem coragem de causar sofrimento na gente mesmo, para que a gente passe de fase ou supere alguma coisa. E o medo, ele, como eu já disse, né, ele vem para ativar a coragem, da gente fazer alguma modificação em relação ao medo. E é muito comum as pessoas qualificarem certos medos e certas coragens. Como assim, Flávia? Do tipo, eu tenho medo de... do tipo, eu não tenho medo de altura. Então, teoricamente, sou muito corajoso. Eu não tenho medo de velocidade, então, teoricamente, sou muito corajoso. Eu não tenho medo de palhaço, eu não tenho medo de ser assaltado, eu não tenho medo de um monte de coisa perigosa. Tá? Então, isso me qualifica como uma pessoa corajosa. Mas, no inconsciente, essa pessoa provavelmente tem medos dos quais ela não consegue qualificar como medo.
Às vezes a pessoa tem medo de ficar sozinho. Às vezes a pessoa tem medo de... Às vezes a pessoa ela tem... Cara, eu já vi gente que não tem medo de morrer, mas tem medo de... Sei lá, cara. Não tem medo de morrer, mas tem medo de expressar sentimento. Sabe assim? Coisa que teoricamente você... Se você racionalizar, você fala assim, mas como assim? Mas tem. E é comum. Da mesma forma, o contrário. Tem gente que é extremamente expressiva. Ah, não, eu consigo expressar meus sentimentos e tal. Mas aí a pessoa chega ali na esquina, ela vê um palhaço, a pessoa pira, surta. Nossa, um palhaço. Porque é muito comum, né? Trauma de palhaço, esse tipo de medo, assim. Medo de determinados insetos. Ou de coisas que, teoricamente, assim, o risco é 70 para 30, sabe? 70 para não, 30 para sim. E a pessoa age como se tivesse 200% de risco, né? A pessoa, porque o medo você perde a racionalidade, ok. Mas tem esses opostos e é muito louco como é importante a gente saber qualificar os nossos medos. O medo é iminente, a gente não está livre dele. Só que as pessoas elas têm essa coisa, né, de qualificar. Eu não tenho medo. Você não tem medo do que você acha que você não tem medo, mas de alguma coisa você tem medo. Entende? E engraçado, porque eu acho que eu não ia falar de medo, mas talvez eu tenha tido essa necessidade por alguma razão. Como eu falo, eu tento deixar fluir. Então, eu acho que essa questão do medo também tem muita relação com a questão da verdade. Porque quando você consegue racionalizar determinados medos que você tem, você consegue talvez dizer a verdade para você mesmo. E eu acho que tá faltando um pouco, sabe? Eu acho que eu olho as pessoas que eu lido. Eu atendo pessoas, eu lido com o público, de certa forma. Eu vejo pessoas com situações tão simples que poderiam ser resolvidas simplesmente com a verdade. Tudo bem que a gente tem karma, né? O que pra mim talvez pareça simples para a pessoa, talvez não pareça. Mas eu sei que, por exemplo, o meu karma, ele tem uma complexidade, determinados karmas que eu tenho têm uma complexidade. Exatamente para eu olhar para o karma dos outros e ver uma certa facilidade e poder instruir. E dizer, não é tão difícil assim. E aí no fundo eu olho e falo assim, caramba, se eu tivesse a oportunidade de ter um karma desse, isso é tudo tão simples. Mas é o karma da outra pessoa. E por alguma razão eu vim com a habilidade de ler o karma, né, das pessoas e ler o meu. E vim com essa função aqui de guiar e instruir as pessoas a encontrar essa libertação, o máximo que elas puderem, que vier a consciência. E eu vejo que às vezes a gente tende a complicar muita coisa, sabe? Muita coisa. A gente complica a nossa vida, a gente complica os medos, as coragens, as situações, a gente complica. E tudo porque por causa do medo, por causa dos traumas. Talvez eu acho que muito do que eu estou falando aqui seja para dizer para vocês tentarem, dentro de um monte de coisa que eu tento dizer para vocês tentarem, né? Fazer para melhorar a qualidade de vida de vocês, é tirar um tempo e tirar um momento para dizer só a verdade para vocês mesmos. Sobre as coisas que te afligem, que te causam medo, que te deixam talvez limitados ou presos ou inseguros ou qualquer tipo de reação negativa. Tenta dizer a verdade para você sobre aquilo.
É muito interessante a reação que isso tem. E é muito forte a reação que isso tem. E também é o que eu falo. Você tem que estar preparado não só para saber a verdade, porque você mesmo vai estar dizendo para você, né? Você não vai estar mentindo para você como normalmente a gente faz para os outros, mas você vai ter que lidar com talvez sentimentos muito genuínos e muito puros, coisas das quais muitas vezes a gente já não está mais acostumado a lidar, coisas das quais a gente enterrou, a gente tenta enterrar, a gente tenta negar. São coisas muito fortes. E uma coisa que eu falo é, nesses momentos, permitam-se chorar, ter raiva, ficar tristes. Ou talvez, se você tiver uma realização boa, não é só negativo não, tá, gente? Às vezes você realiza alguma coisa da qual você fala assim, caramba, é isso. E tipo, você tem uma libertação e você fica, caramba, e você fica extremamente feliz. Se permita ficar feliz também. E se sentir livre, e se libertar de algo que talvez estava te aprisionando e você estava mentindo para você mesmo, você não estava tendo coragem, talvez, por alguma questão social ou, enfim, tá? Tem um leque. Mas permita-se também sentir alegria por ter se libertado de algo do qual você mentia para você mesmo. E tá tudo bem. Afinal das contas, eu sei que a gente precisa ter as ferramentas de convivência, de socialização. Tudo bem se no dia seguinte você acordar e ter que botar a sua roupinha de sair na rua, que eu falo, né, que é a máscara, para conviver socialmente, fazer o seu trabalho, conviver com as pessoas. Mas uma coisa é certa, depois dessa experiência, depois que você começa a se tornar fiel e verdadeiro a você mesmo, você não vê a hora de voltar a essa experiência. Sabe quando você se relaciona com uma pessoa que é fiel e é leal e que você confia e você fica com aquela segurança no coração de que eu posso dormir tranquila, que está tudo certo. Eu posso fazer qualquer coisa tranquilo, que está tudo certo. Aquela sensação. Gente, não tem nada mais libertador do que você ter essa sensação com você mesmo. De que você não precisa olhar para os lados ou desconfiar ou ter inseguranças. Pelo menos uma vez, talvez, na vida, que é com você mesmo. Então você sente uma confiança, tipo, todo mundo mente para mim, né? Porque todas as pessoas, de certa forma, usam máscaras, mas eu não minto para mim. Eu sempre vou dizer a verdade para mim. Qual o significado disso, Flávia? Qual a função disso? Em algum momento você vai começar a se manifestar. Em algum momento você vai começar a ir para fora, para a sua realidade. Porque isso vai virar uma crença. Quando você começar a ser verdadeiro com você, energeticamente as outras pessoas elas vão ser obrigadas a ser verdadeiras com você. Por mais que elas tentem não ser, elas vão ter que ser, porque é energia. Entende? Então, sejam verdadeiros com vocês. E esperem as coisas se manifestarem à sua volta. Porque é uma coisa certa. Eu comecei esse teste hoje. E eu tive um puta do insight. Eu acho que talvez seja uma grande virada de chave aí. Na forma como a gente se relaciona, na forma como a gente lida uns com os outros. A questão não está no outro. Nunca está no outro. Está na gente. Então, enquanto você puder dizer a verdade para você, está tudo certo. Então, eu amo, eu amo. Eu não amo, eu não amo. Eu sou isso, eu sou isso. Eu não sou isso, eu não sou isso. É isso. A verdade
você vai dizer para você, você tem que ser muito, você tem que pensar, eu tenho que ser fiel e leal. Pelo menos a uma pessoa, em todo mundo, a mim. Antes de exigir que todo o resto seja. Acho que é isso, gente. Meio inovador, né? Mas vai que vira algo que eu possa fazer nos meus momentos aqui, onde eu tenho milhares de insights. E às vezes eu fico esperando ter tempo, ter disponibilidade, conseguir encaixar as coisas, e câmeras, e áudios e coisas. Às vezes, talvez se vocês se adaptarem a esse esquema, pode ser bem provável que eu faça isso com mais frequência. Porque é algo que é mais rápido, né? Mais fácil de se fazer. E talvez vocês consigam acompanhar as coisas meio que em tempo real. Pode ser bacana. Então diz aí, gente, se vocês acharam legal esse formato, que pode ser algo que eu possa fazer mais vezes. Tá bom, meus queridos? Então é isso. A gente se vê em breve. Um beijo.